Olá pessoal, então estamos mais um vídeo agora. Meu nome é Alexandre Bueno, Meu nome é Leonardo. E o meu é Ingrid. nossa colega Ingrid hoje está atrás das câmeras. Isso aí. Então o nosso tema de hoje na verdade nós vamos mais especificamente falar sobre os idosos. Nós entramos um pouco no assunto no vídeo passado, né? Quando falamos com a saúde mental durante a pandemia. E um grupo que merece destaque daí nesse tema são os idosos. Então, quem são os idosos? No Brasil, então, aqui nós temos uma definição de idosos, aquelas pessoas que estão com 60 anos ou mais. Então, alguns países considerados mais desenvolvidos, eles consideram o idoso a partir dos 65 anos. Então, mas aqui ainda é os 60 anos. Acho que um ponto também é se questionar o porquê do Brasil ainda ser 60 anos e nos outros 65, né? Que a gente pode ver que os idosos não são mais aqueles acamados, eles estão cada vez mais ativos. A gente tem que mudar esse olhar de que o idoso, porque não está mais trabalhando, ele não é mais útil na sociedade. Uma curiosidade que eu ia falar, em 2020, porque agora ainda está nessa questão de se vai sair o censo ou não em 2021, né? Mas em 2020 nós tínhamos aproximadamente 29,9 milhões de idosos no Brasil. Então quase 30 milhões de idosos. E a previsão que, de acordo com o IBGE, para 2100 é que ultrapasse a 72 milhões de idosos. Então, com essa melhora da saúde, com Com avanço tecnológico. o avanço tecnológico, a intenção é que nós tenhamos mais idosos a partir de agora. O ponto é que a Ingrid trouxe também é para nós refletir. A partir de que o momento que os idosos começaram a ser mais ativos e começaram a pensar mais na prática de desenvolver a saúde do idoso e a longevidade aumentou também, fez com que esse paradigma que a gente tem do idoso não ser mais útil, se começa a mudar para que isso se torne realidade, ainda tem que ser muito desenvolvido, ainda, principalmente na saúde pública também. Então, para nós começarmos a falar, então, já que nós trouxemos a pandemia na semana passada, então nós vamos falar um pouco sobre o isolamento, né? Então, se nós temos um isolamento com a pandemia, um grupo que vai ser bem afetado são os idosos. Então, nós temos aí um sofrimento maior, né, com os idosos, pelo afastamento de familiares, também, de acordo com a faixa etária deles, tem um noticiamento de mortes constantes, né, porque, infelizmente, com a pandemia veio e a maior população afetada foram os idosos, e isso foi muito noticiado e foi batido muito em cima. Então a pessoa idosa e muitas vezes olha mais noticiários, tem mais acesso a essas informações e tem essa notícia sendo repetida a todo momento. Além disso, o que possa ter ocorrido também de perder amigos, ou também de ter perdido o seu companheiro, o seu cônjuge. Então isso afeta drasticamente o idoso nesse momento, principalmente na pandemia. A princípio, que no início da pandemia houve uma grande taxa de mortalidade dos idosos, começa a se perceber que também no momento que passam esse momento, a segunda onda, a princípio agora tem mais taxa de mortalidade de pessoas mais jovens do que os próprios idosos. Então, com esse isolamento, os danos emocionais para os idosos também é amplificado, né? E isso também com os idosos que já uma grande maioria sofre com comorbidades,
e algumas patologias próprias da idade também, e isso é amplificado. Na questão da parte financeira também, os idosos se veem nesse papel de estar sustentando a família, né? Porque eles pegam a aposentadoria e muitas vezes têm filhos, netos que dependem desse dinheiro. Então cai mais essa pressão no idoso e ele não aproveita o dinheiro que ele conquistou trabalhando a vida toda, né? Então isso causa mais um sofrimento nele, mais um estresse. Muitas vezes o idoso trabalha também, ou algum familiar que trabalha, que acabou perdendo emprego com a pandemia. Isso sobrecarrega a função do idoso também, o quanto ele vai ter que gastar com isso, o quanto vai pesar para ele essa... Eu acredito também que ele se coloca nesse papel para se sentir útil também. Porque se ele não, quando ele percebe-se que ele às vezes se aposenta, não mantém a rotina ou não mantém o seu trabalho, ele começa a perceber, tá, eu sou útil agora para quê? Que utilidade eu tenho na minha vida agora? Então, quando alguém que depende dele e ele se sente o provedor, isso também pode ser também um alívio para ele. Porque talvez ele não adoeça de tal forma por não se achar mais útil. E quando ele é o provedor, ele tem uma certa utilidade ainda dentro da sociedade. Porque há uma perda de papéis, né, quando ele se aposenta. Então, eu acho que, além de ser o provedor, ele poderia buscar outras formas de se reinserir na sociedade. Para que ele se sinta bem consigo mesmo, trabalhar a autoestima dele, né? Isso a gente tem visto bastante, porque a maioria das vezes, na própria faculdade, nas turmas, tu vê o idoso presente. Tu vê um grupo X de idoso presente indo estudando, fazendo faculdade, buscando outra forma de formação, de profissão, às vezes. Eu acho que esse paradigma que antes tinha, que o idoso ficava somente em casa, com o avanço da tecnologia, ele consegue perceber isso e volta a estudar, porque muitas vezes também o idoso em si, a maioria dos idosos não tem escolaridade, não tem, acho que nem o ensino completo, mas alguns que têm ainda buscam ainda e mais graduação para conquista e também para o mercado de trabalho também. Então, outra coisa interessante de salientar, né, é essa ideia estereotipada ainda do idoso, né? Então, a sociedade, uma grande culpa da sociedade capitalista que diz que o idoso ele não produz, então ele não é válido mais. E deixa o idoso, então, assim, marginalizado, né? Daí ele vira sinônimo da invalidez e incapacidade. E isso é propagado, muitas vezes, e acaba sendo assumido pelo próprio idoso, né? Então eu não produzo, então eu não sou mais útil à sociedade. E como isso destrói a autoestima, né, do idoso. E culturalmente no nosso país ainda persiste de que quando chega a essa etapa da vida, a terceira idade, muitos dos idosos são enviados pela família, pelas instituições. Isso faz com que, tipo, uma segregação nessa faixa etária ou também são dispensados também no próprio trabalho. Principalmente na pandemia, isso ocorreu muitas vezes. As pessoas que foram demitidas, muitas vezes, eram os próprios idosos, porque eram o risco de vida também. Tinha mais risco de vida do que os próprios outros funcionários. E além de não estar mais ativo em trabalhos, ele ainda se vê abandonado pela família. E coloca ele em instituições, né? Uma coisa que, para iniciar para falar, assim, que vocês dois falaram da família. A família, ela entra como um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, né? No espalho de Facebook. Uhum. Acho que a tecnologia em si... Chama no queixo, vai aparecer com a mão no queixo ali. O pessoal vai lá, se envolver, tá... Tá, mas não, tu vai cortar ou vai? Não, vamos tocar direto. Pô, que você disse que nós temos que rir mais, agora nós estamos rindo, né? Vamos tocar direto. Não, eu tava refletindo, eu nem sei que tu vai colocar isso no vídeo. Até foi. Enfim, a gente tá falando do que então. Eu acho que dá pra colocar as tecnologias em si. Também.
Com o avanço de tecnologias, videogames, algo assim também. Então, a família, então, é apresentada pelos colegas como um ponto que pode interferir na vida dos idosos, ela tem uma importância muito grande, né? Fazendo parte da rede de apoio, que a gente pode falar das famílias, dos amigos, de todos que estão em torno do idoso, né? A família, ela entra como um ponto negativo e positivo. Por que negativo? Porque muitas vezes, infelizmente, tu vai ter uma família que abandona o idoso, que vai deixar o idoso de lado, que vai colocar ele dentro de uma instituição. Ou propriamente pratica violências psicológicas, físicas. Infelizmente, né? Então, assim, mas como ponto positivo, o idoso, ele necessita de apoio, né? Que já entra na questão, assim, de distanciamento social. Ele não quer dizer que seja um abandono. Então, distanciamento social, então, ele é diferente de abandono. A pandemia, ela nos cobrou um distanciamento social dos idosos. Então, o distanciamento social, ele veio como uma opção para prevenir que o idoso ele fosse contaminado, né, pelo coronavírus, por ser uma população mais com maiores Maior vulnerabilidade no momento, né? Então, assim, isso ressalta a importância da vacinação, assim, nessa população, não somente, também todos, né, mas a população ganha destaque, né, caso, infelizmente, seja contaminado com a vacinação, vai ter uma amenização dos sintomas, né, não vai ser tão forte, né. Atividades físicas também podem ajudar. Tem que procurar fazer algumas atividades que tragam prazer, né, que auxilia, assim, não só na saúde física, quanto na manutenção da saúde mental, né. Um hobby também, procurar um hobby com ele. Então, vamos terminando aqui nosso vídeo, então, é um vídeo breve, falando sobre o idoso, né. Então, o nosso próximo vídeo, nós vamos trazer uma temática também apresentada no vídeo anterior, para dar uma continuidade ao tema, né, que é sobre a população feminina. Nós vamos também trazer uma convidada para falar um pouco sobre esse tema. Então aguarde, pessoal, e não esqueçam de compartilhar as experiências de vocês, se vocês já passaram por algo do gênero dessas temáticas que a gente traz aqui, porque isso contribui bastante com o canal e Curte o nosso canal lá, comenta, é importante vocês comentarem, né, sobre os assuntos que estamos trazendo, se quiserem apresentar alguns temas que vocês queiram que seja discutido aqui, vocês podem também entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Siga lá no Instagram, sociedade.psi. até